Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo certo, senhor. Certinho. Beleza. Uma segunda com cara de quinta, né, professor? É mesmo? Por quê? Por causa do feriado na Por quarta? causa do feriado, né? O Tá ruim é bom. que esse é só um sábado, né? Essa quarta-feira é um sábado, só não é o domingo também. Tá certo. Mas já dá para descansar um pouquinho, né? Professor, eu espero que o senhor entenda o jeito que eu fiz a 2 do trabalho lá. Eu fiz no Excel. Ah, vamos ver se eu desenvolvi também uma planilha ali para resolver. Eu peguei umas funções lá do Excel, fiz uns testezinhos, aí funcionou. Acho que dá para fazer no Excel, sim. Eu usei o C também, fiz um testezinho ali. Aham, é. Não, acho que dá. É bem apropriado para fazer. E tem como testar, né? Então, é só pegar um exemplo que já está resolvido, aí tu testa ali, tu vê que ele está funcionando, é tranquilo. Exatamente. Não, e é fácil, assim, depois que tu entende a lógica daquele teste ali, que eu usei o C aquele, né? C, tal coisa acontece, e é bem simples, né? É tranquilo. E é bom que se tu quiser aumentar, né, o número de dígitos, tu arrasta ali e pronto. Isso, eu fiz para um número maior que o solicitado. Uhum. Eu observei que acho que eu pedi, acho que 12 dígitos, né? Isso. Ele dá até que um erro considerável ali com 12 dígitos, né? Mas bem, pessoal, eu estava, então, pensando aqui o que iríamos ver hoje, né? Então, a minha proposta hoje é a gente encarar a resolução de um sistema com 4 equações e 4 incógnitas, para a gente testar aqui o método de Gauss, né? E Só para começar a segunda, né, professor? isso, exatamente, para começar bem a segunda-feira. Isso aí, Ana. A gente está mais descansado e tal, está com mais energia, né? E porque também neste exemplo que eu encontrei aqui no livro do Barroso, aí vocês vão ver a importância do arredondamento, né? Porque a gente só vê assim os efeitos de utilização do arredondamento em sistemas maiores, né? Quando o sistema tem poucas equações e poucas incógnitas, 2x2, 3x3, os efeitos do arredondamento a gente não percebe a presença deles assim com poucas equações e poucas incógnitas, porque como são poucas operações, né, para resolver o sistema, uma pequena quantidade de operações, né, e são poucos elementos, então o arredondamento ele não provoca um efeito global que é muito perceptível, né? Este efeito ele é percebido quando a gente trabalha com sistemas com um número maior de equações e de incógnitas, né? E também vamos pensar assim também em termos práticos. Quando a gente pega sistemas de equações que resultam realmente de problemas
reais ou modelos, né, de problemas reais, dificilmente, né, a gente vai encontrar soluções inteiras para os sistemas, né? A gente vai trabalhar com números quebrados, como a gente diz, né, números com uma determinada quantidade de casas decimais. E no Brasil há uma profusão de regras, né, pessoal? Vocês podem perceber, por exemplo, na economia brasileira, vamos pegar a economia, que é um exemplo que mexe com a vida de todos, né? A gente tem, então, uma série de regras que estão presentes nas transações comerciais, as mais variadas, né, que a gente faz na nossa vida. Por exemplo, quando a gente compra a maior parte dos produtos, né, que a gente consome, as contas que a gente paga são calculadas levando-se em conta 2 casas decimais, né, na maior parte dos produtos. Né? Compra lá feijão, carne, arroz, um produto eletrônico, né? Geralmente vem o preço ali com 2 casas decimais. Né? Os combustíveis são uma exceção, né, que tem uma autorização do Conselho Monetário, da Agência Nacional do Petróleo, esses órgãos que são reguladores, né, e que baixam normas técnicas. Então, os combustíveis eles podem ser aferidos, né, o preço e o volume com 4 casas decimais. E a energia elétrica, né, o quilowatt-hora, por exemplo, do consumo residencial, né, de energia elétrica, ele é calculado com 8 casas decimais. As tabelas, se vocês olharem ali naquela conta que vem lá das companhias que fazem, né, a distribuição da energia elétrica, vem lá o preço do quilowatt-hora, então, com 8 casas. Então, isso é uma profusão de regras, isso gera muita confusão, né, porque uma hora é com 2, outra hora com 4, isso, né, só alimenta a confusão, né, porque as pessoas não entendem muito bem, né, o público assim, tem dificuldade de entender por qual razão ou por quais razões, né, determinados setores têm esse tratamento diferenciado. Claro, existem explicações técnicas, tudo bem, mas ainda assim é uma coisa esquisita. Mas, enfim, existe, né? Existe, está presente no nosso dia a dia. E no nosso mundo assim, acadêmico, né, existem documentos que estabelecem, por exemplo, as normas técnicas para publicação de tabelas, né? Então tem certas situações, né, que tu precisa ter alguma norma para padronizar a apresentação. Imagina, por exemplo, vocês daqui a um tempo, né, vão fazer o trabalho de conclusão aí do curso de vocês, né? E aí vocês vão fazer lá uma tabela com valores. Vocês não podem apresentar valores, por exemplo, hora com 1 casa decimal, hora com 2, hora com 3. Né? É um negócio que, além de fica feio, né, e confunde as pessoas que, né, tem que ter uma padronização, né, para facilitar a interpretação de quem vai ler o trabalho, né, para entender qual é o critério que a pessoa utilizou. Né? Então, também tem essa função, né, a questão da padronização para melhorar a comunicação, né, entre as pessoas que consomem, né, esse tipo de produto. Então, eu vou fazer um exemplo 4x4 aqui, vou mostrar para vocês o desenvolvimento. E, claro, exige bastante esforço, tá? Então eu peço que vocês tenham, né, bastante atenção. E eu vou apresentar primeiro aqui o sistema de equações, as 4 equações, tá? Vou fazer alguns comentários sobre o método de eliminação de Gauss, e depois vou fazer o desenvolvimento, então, dos cálculos numa planilha, né,
que a gente vai, então, montar essa planilha para efetuar esse desenvolvimento. Tá? Se eu só abrir aqui antes de eu... Professor, Oi? posso fazer uma perguntinha do trabalhinho antes do senhor iniciar aí? Claro, pode falar. Eu não postei o trabalho porque outro membro do grupo postou. Eu preciso postar também ou só um? Não precisa. Se tiver os nomes, né, de todos os integrantes lá no trabalho, não precisa, não. Ah, então tá bom. Tranquilo. Obrigado. Só pede para ele botar teu nome, né, André? Não, tá lá o nome, sim. Então tá bom. Tranquilo. E eu acho que, eu não sei, até hoje, até amanhã, tem um chorinho, parece, até amanhã ali. Era até hoje às 17, né? Como eu não consegui chegar em casa antes das 17, eu pedi para o colega do grupo entregar daí. Ah, tá legal. E eu tinha configurado para receber planilhas do Excel, mas tem versões diferentes, né, do Excel, daí então agora ele está configurado para receber as duas versões mais comuns do Excel, né, o 2007, que é o XLSX, né, e o XLS, que é a versão anterior do Excel. Além do PDF, né. Mas assim, né, pessoal, chama atenção, até foi bom ter falado na questão do trabalho, que embora eu esteja usando bastante a planilha, né, até um colega perguntou, acho que foi nessa turma aqui sexta-feira, se vocês quiserem usar o conhecimento que vocês têm no uso de outros programas, né, um colega perguntou usar o Octave, por exemplo, não tem problema. Tá? Para mim, por isso que eu disse lá, que os recursos computacionais, né, vistos no curso, não significa só nessa disciplina, que se vocês virem alguma outra disciplina, né, e se vocês sabem aplicar esses conhecimentos aqui no cálculo numérico, ótimo, né? O objetivo do curso é vocês irem acumulando conhecimentos e usarem esses conhecimentos, né, nas diversas disciplinas, tá? Para mim, né, é bastante recomendável, assim, acho ótimo que vocês tenham visto, né, conheçam outros recursos e saibam usar, né? É que aqui no curso, durante as aulas, eu não vou ter condição de apresentar o uso de vários programas, porque também aí vai tomar um tempo um pouco além da conta, mas, né, quem conhece e quiser usar, pode ficar seguro que vai ser considerado. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, assim, pessoal, eu vou recuperar aqui algumas ideias lá do método de Gauss, né, para a resolução de sistemas de equações, que são as chamadas operações elementares. Né? As operações elementares do método de Gauss, que não alteram a solução de um sistema de equações lineares, são as seguintes. Multiplicar uma linha por um número diferente de zero é uma operação que não altera a solução de um sistema de equações. O que eu estou mostrando aqui na tela, né, são esses dois sistemas aqui. Ó. Vejam que esse sistema que está aqui destacado, né, do lado esquerdo aqui da tela, x mais 2y igual a 2, e 2x mais 3y igual a menos 1, ele tem a mesma solução que esse outro sistema aqui, porque o sistema que agora está destacado aqui do lado direito da tela, né, vocês estão vendo, é um sistema que é obtido do primeiro simplesmente multiplicando a primeira equação por 2. Eu multipliquei aqui toda a primeira equação, ou a primeira linha, né, do sistema por 2. Então vai ficar 2x mais 4y igual a 4, e a segunda equação é a mesma. Por que eles têm a mesma solução? Porque eu posso voltar, né? Se eu dividir por 2 a primeira equação, eu volto para cá. Ó. Então essa é uma ideia muito interessante do método de Gauss, né?
o fato de a gente poder fazer esse tipo de operação numa equação, ou em várias, né, de um sistema de equações, sem alterar a solução. Mas a gente tem que multiplicar por uma constante diferente de zero. Né? Porque se eu multiplicar por zero, né, os dois lados de uma equação, aquela equação vai se tornar toda igual a zero. Né? Eu vou eliminar uma equação do sistema e aí vou alterar possivelmente a solução. Né? Certo? Uma outra operação que também é imediato, né, que não altera a solução de um sistema, é trocar duas linhas de lugar. Né? E aqui eu estou exemplificando com esses dois sistemas. Ó. Né? X mais 2y igual a 2, a primeira equação, o sistema que está ali destacado na tela. X mais 2y igual a 2 e 2x mais 3y igual a menos 1. Né? E do lado direito, eu só troquei as duas linhas de lugar. Né? 2x mais 3y igual a menos 1 e x mais 2y igual a 2. Então, essa operação de permutação, né, no caso aqui troquei a linha 1 com a linha 2 de lugar, ela não altera a solução porque eu simplesmente reordenei, né, eu reescrevi as equações numa outra ordem. Então, é evidente que não altera a solução de um sistema. Isso vai valer para sistemas com 3 equações, 4, 5, né, não importa o número de equações, trocar duas linhas ou duas equações de lugar, né, fazer uma permutação, certamente não altera a solução de um sistema de equações. Tá? E por último, né, é substituir uma linha pela soma dela com outra previamente multiplicada por algum número diferente de zero. É evidente, porque se o número for igual a zero, a linha vai ser multiplicada, vai ser substituída por ela mesma. Né? Então, por exemplo, vou pegar esse sistema aqui. Se eu fizer a seguinte transformação aqui, ó, vou pegar esta linha, essa fórmula aqui, vou fazer a seguinte operação aqui. A linha 2 vai receber a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Então, o que vai acontecer? Esse sistema, a gente pode escrever assim, ó, na anotação ali dos livros, né, a gente vai dizer que ele vai se transformar num outro sistema equivalente. Né? Eu até vou copiar aqui, ó. Opa, ele não vai aceitar aqui. Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um sistema de equações que vai ser o resultado, né, desta operação. Então, essa operação ela não vai modificar a primeira equação, né? Vai ficar do mesmo jeito, x mais 2y igual a 2, e a segunda equação ela vai ser modificada. Ó, olha aqui, ó. Eu vou fazer aqui de baixo, né, essa operação, vou fazer aqui que é 2 por 2, é bem fácil de fazer. E tem um determinado objetivo, né? Ó, eu vou escrever aqui a linha 2, né? 2, 3 e menos 2, tá? Então aqui vai ficar menos 2 vezes 1, né? Que é o elemento correspondente aqui, né? Então vai ficar 2 menos 2, que é igual a 0. Então vejo que vai dar 0 aqui, né? 3 menos 2 vezes o elemento correspondente lá, o y, é o 2. Tá? Então vai ficar 3 menos 4, que é igual a menos 1. Né? E aqui vai ficar... Opa, aqui é menos 1, desculpe, escrevi errado. Aqui, menos 1. Menos 1, menos 2 vezes o 2, né, que é o elemento correspondente ali, vai ficar menos 1 menos 4, que é igual a menos 5. Então, esta segunda equação, né, eu vou escrever aqui, ó, só para forçar um pouco a barra. Esse é o sistema que resulta. Né? Mas não é usual a gente escrever 0x, porque 0 vezes x é igual a 0. Né? Então, o que esta equação, o que essa operação produz é
a eliminação, né, da incógnita x, que aparece ali na segunda linha do sistema original com um coeficiente igual a 2, né, ela é transformada num valor igual a zero. Por quê? Porque é exatamente essa combinação aqui, né, que faz com que este coeficiente seja zerado. Né? Menos 2 vezes o primeiro valor ali, que é 1, né? Menos 2 vezes 1 dá menos 2, só com 2 dá zero aqui. E aí, calculando os outros elementos, chego nesses resultados. Então, qual é então, esse símbolo aqui, ó, né, o til, que aparece ali, ele quer dizer que esses dois sistemas são equivalentes, eles têm a mesma solução, porque eles são obtidos pela aplicação de uma operação elementar, como aqui foi descrita ali. E a vantagem, né, do sistema que agora aparece aqui, ó, do lado direito, né, se eu consigo capturar esse aqui, ó, que agora está destacado em tela, é que esse sistema é um sistema triangular, né, só tem a incógnita y na segunda equação, então evidentemente eu consigo resolver, né, certo? A segunda equação vai permitir calcular o y. Eu calculo o y igual a 5. Né? E substituindo na primeira equação, eu terei condição de calcular o valor do x, porque isso é o que é descrito lá no método de Gauss como a etapa da retrosubstituição. Né? As incógnitas são calculadas, digamos assim, de trás para frente. Né? Digamos que é como se estivesse calculando o x1 e o x2. O x2 é o y. Então, substituo aqui o y por 5, né? Resulta x mais 10 igual a 2. X mais 10 igual a 2. E, portanto, o x é igual a 2 menos 10, que é igual a menos 8. Então, o x é igual a menos 8. Então, eu calculei a solução. Né? A solução é x igual a menos 8 e o y igual a 5. Né? Copiado aqui vai ficar mais na mesma fonte. Y igual a 5. E vejo que eu tenho condições de fazer a verificação. Né? A verificação eu faço substituindo aqui nesse sistema, que é o sistema original. Né? O sistema original me permite fazer a verificação de que realmente os valores encontrados, né, satisfazem esse sistema. Ó, vamos calcular aqui. O x é menos 8, né? Vou botar menos 8 aqui, no lugar do x, e o y é igual a 5. Evidentemente que a primeira equação sempre vai ser satisfeita, né? E a segunda equação, nesse caso aqui, ó, vai ficar 2 vezes menos 8, mais 3 vezes 5. Vocês vejam que realmente, né, menos 16 mais 15 é igual a menos 1. Tá? Então, a solução, né, então esse é um sistema possível e determinado com uma única solução, certo? X igual a menos 8. Só que nesse caso aqui, né, não foi necessário fazer uso de arredondamento, etc. Né? Então, realmente aqui a solução exata foi obtida. Tá? Bom, então, moral da história, né, com este preâmbulo aqui, né, falei sobre as 3 operações básicas, operações elementares básicas: multiplicar uma equação por um número diferente de zero, permutar 2 linhas e substituir uma linha por algum outro número, por alguma outra linha multiplicada previamente por um certo número. Né? Então, veja, por que foi exatamente menos 2? Né? Porque a ideia é exatamente essa. Né? Usar este cara aqui, que é o pivô, né, de modo a zerar o que está embaixo dele. E como é que eu faço isso? Eu escolho um número, de modo que, fazendo a multiplicação deste elemento por este número, e, então, subtraindo o resultado ali da segunda linha, este cara aqui, o 2 se torne 0.
E este número é menos 2. Né? Menos 2 vezes 1 dá menos 2, soma com 2 dá 0. Então, o número a ser calculado, né, é simplesmente a divisão do elemento a ser zerado pelo pivô. Né? Por isso que lá na descrição, né, do método Gauss, o multiplicador, né? Então, lembrando lá, ó, no método Gauss, o multiplicador na posição IJ, o multiplicador na posição IJ é o elemento AIJ, é a divisão do elemento AIJ do elemento AIJ dividido pelo elemento AII, que é o pivô. Tá? Então, se vocês usarem essa fórmula aqui, né, vocês não vão ter maiores problemas para calcular o multiplicador. Tá? Então, qual é a condição que essa fórmula exige, né, para que ela possa ser usada? O que a gente tem que verificar antes de aplicar essa fórmula? Vamos lá, estou fazendo uma pergunta. Para aplicar essa fórmula, tem uma condição que tem que ser verificada previamente. Qual é a condição? Tem que ver qual é a posição ali que a gente quer zerar, né, professor? A posição certa ali, né? Sim, isso também, mas tem uma condição ainda anterior a isso. Pensa assim, ó, vocês têm que se coloquem na posição do cara que, vamos supor, vai desenvolver um algoritmo, tá? Que vai rodar num computador, numa máquina de calcular para resolver um sistema pelo método Gauss. Aí vocês vão instruir o algoritmo para usar esta fórmula. O que vocês vão dizer para o algoritmo testar antes de aplicar essa fórmula? Tem um testezinho que tem que fazer antes. Isso é diferente de zero? O AIJ? Não, o AIJ não. A quantidade das incógnitas ali, professor? Para ver o tamanho da... Não, isso não. Qual é a condição que observa, vocês como pessoas, né, tem uma condição de identificar quando é que uma divisão pode ser feita ou não. Uma máquina não, uma máquina tem que ser instruída. O que a gente tem que dizer para a máquina antes dela fazer uma divisão? A gente tem que definir quando a divisão é possível, definindo que, para começar, né, o valor de A e I não pode ser zero. Então, todo o valor o denominador, né? O denominador é um nome, não sei matemática básica, desculpa, professor. Isso, exatamente. O fator que não pode ser zero é o denominador, né? É o A e I. O A e J, ele pode eventualmente ser igual a zero, mas quem não pode ser igual a zero é o denominador. Porque numa divisão, né, uma divisão só pode ser realizada se o denominador for diferente de zero. Então, como este fator aqui, ó, ele é baseado nessa divisão, né, ó, tu vai colocar lá entre os testes, né, ó, ele vai perguntar assim, ó, vamos supor, na primeira etapa, o A1 é diferente de zero? A resposta é sim. Então, divide lá o A21 pelo A1, o A31 pelo A1, etc. Como nesse caso aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Que tem o 2, né, que é o que eu quero zerar, e o A1 está aqui, ó. Isso aqui é o pivô, ó. Vale 1, certo? 1 é diferente de zero. Então, eu posso fazer a divisão. 2 dividido por 1 dá 2, que é esse fator aqui, ó. Né? Então, se a gente, na hora de aplicar o algoritmo, né, o que vai acontecer se eventualmente, né, o pivô for igual a zero? Aí a gente vai ter que fazer o uso da troca de linhas. É por isso que está previsto aqui, ó, trocar linhas de lugar. Ó. Tá? Então, é um recurso que a gente tem. Se o pivô resulta num valor igual a zero, né,
a gente tenta trocar as linhas para ver se a gente consegue achar um pivô diferente de zero, porque isso também não altera a solução. Tá? Então, isso é extremamente importante no desenvolvimento do método de Gauss, esse teste aqui. Tá? Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos tentar fazer isso aqui é um desafio. Tá? Um desafio, isso aqui não é fácil, não é fácil de fazer. Tá? Mas vamos tentar fazer. Se a gente conseguir fazer tudo hoje, tanto melhor. Se a gente não conseguir, a gente termina sexta-feira. Né? Afinal, a gente não precisa ter pressa. Né? É importante a gente entender o que está sendo feito em cada etapa, né? Desde os problemas mais simples até os mais complicadinhos. Então, vou deixar aqui, ó, fazer assim, ó, quer ver? Ó? Observa aqui. Ó. Então, até eu fiz aqui. Pensa assim. Opa. Então, assim, qual é a lógica, né, que norteia o cálculo do multiplicador que está aparecendo naquela fórmula ali? Pensa aqui, ó, o pivô é o 8,7, né? Então, eu quero multiplicar o 8,7, eu procuro um número, que estou chamando de m, né? De modo a ter, quando eu multiplicar este número por m, né, até vou inverter a ordem aqui, tá, para ficar, porque a ordem aqui é importante. Eu quero fazer com que 24,5 menos o 8,7 vezes um certo número m seja igual a zero. Tá? Então, resolvendo essa equação, ó, vejam que o que resultou nisso aqui. Ó? Isso aqui é exatamente, ó, vou colocar aqui ó, em símbolos, né? Ó, como vocês observaram ali, o que está em cima, né, do símbolo da divisão? Ó? Vamos olhar com calma ali. O que está em cima? É o elemento que eu quero zerar, ó, o A21. E o que está embaixo é o elemento que é o pivô, ó, o A11. Estão vendo? Ó? O 8,7 é o pivô, que está em vermelho lá, destacado em vermelho. Tá? E esse aqui ó, é o elemento que eu quero zerar, né, para fazer essa operação. Ok? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Então, como tem vários elementos que a gente precisa zerar, a gente faz o uso dessa notação aqui, ó, para indicar que esse aqui é o multiplicador correspondente ao termo 21. Tá? E aqui eu de novo vou trocar a ordem, porque a ordem que eu estou usando é essa aqui. Agora, se eu quiser zerar os 52,3, né, é a mesma coisa, ó. Eu procuro um número que satisfaz essa condição. Vejam que o pivô continua sendo o mesmo, lá, destacado em vermelho. Ao resolver esta equação, eu chego à conclusão que eu tenho que dividir, né, os 52,3, vamos diminuir a fonte aqui um pouquinho, para a gente conseguir enxergar. Né? Vejam, ó, esse aqui é... Ó, vamos botar aqui os símbolos. Ó. Esse aqui é o A31. É o A31 dividido pelo pivô, que é o A11. Tá? Então, para diferenciar um multiplicador do outro, é por isso que a gente introduz essa notação aqui, ó, para fazer a correspondência. Esse aqui é o multiplicador M31. Tá? Bom, quem é que tem calculadora aí? Vamos fazer aqui a divisão. Ó. 52,3 dividido por 8,7, ó. Se eu usar duas casas decimais, vai ficar 6,01. É o número de casas decimais que eu vou usar neste exemplo, tá? Certo? Então, agora eu vou montar a planilha. Então, vamos lá. Depois eu boto o título aqui. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou botar as linhas, né? Aqui os coeficientes.
Vou botar aqui 4 colunas, que eu vou mesclar. Aqui as constantes. Aqui o cálculo do multiplicador. E aqui as operações. Mas aqui eu vou organizar de um certo jeito, se vocês quiserem, né, utilizar, vocês utilizem essa mesma disposição. Então eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. E aqui os coeficientes. Aqui não é 52,3 menos 84 menos 23,5 11,4 menos 80,8. Bom, pessoal, então essa etapa aqui é uma etapa extremamente importante, né, da gente fazer com bastante cautela, aqui bastante atenção, né, porque a gente viu sexta-feira aí, eu digitei uma linha, troquei a ordem e só me dei conta no final, né? Vamos conferir aqui. Oito vírgula 7, 3, 9,3, 11 e 16,4, 24,5, menos 8,8, 11,5, menos 45,1 e menos 49,7. 52,3, menos 84, menos 23,5, 11,4, menos 80,8, 21, menos 81, menos 3,2, 21,5 e menos 106,3. Beleza. Bom, então assim, então veja, como é que a gente calcula o multiplicador então, né? A gente pega a célula, eu vou marcar em vermelho aqui o pivô, né? E em amarelo as células dos elementos que vão ser zerados, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, vou introduzir uma linha aqui, na parte superior dessa célula, vai ficar mais bonitinho aqui. E aqui, ó, eu vou copiar então a primeira linha. Você observe que a primeira linha não vai ser modificada. Então nós vamos centralizar tudo aqui. Ficar mais bonito. Estes coeficientes aqui, ó, vão ser tudo transformados em zeros, tá? E agora eu vou formatar todas as casas decimais com todas as células com 2 casas decimais. Então quem estiver fazendo aí no Excel pode usar 2 casas decimais, que é o padrão que eu vou usar aqui.
Tranquilo aí, pessoal? Tem alguém tentando montar a planilha? Quer que eu espere um pouco? Da minha parte, tranquilo, estou acompanhando certinho. Tá, mas... Então, olha só, como é que a gente calcula, então? Pega os elementos que estão ali nas células amarelas, né? A gente viu que eles têm que fazer a divisão de cada um deles pelo pivô. Então, esse valor aqui, ó, a gente vai lá na barra de fórmula e vai escrever o elemento a ser zerado dividido pelo pivô. Tá? Mesma coisa. E quando a gente dividir pelo pivô, a gente vai bloquear ali a célula do pivô, né? Daí a gente só arrasta aqui, ó. Então aqui, ó, só que a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai escrever o pivô, o multiplicador. Eu já vou explicar para vocês qual é o objetivo disso. 2,82, até vocês podem formatar isso aqui também com duas casas aqui, ó. Tem essa coluna aqui também, duas casas decimais. Só que assim, pessoal, eu já testei o Excel em alguns exemplos anteriores, tá? Em que funciona melhor se a gente colocar lá à direita ou em qualquer outra posição, né, os multiplicadores após efetuar a divisão, tá? Porque aqui, ó, na verdade, ele só está mostrando duas casas, mas ele está operando com todas as outras. Então, aqui, ó, eu estou fazendo uso do multiplicador realmente com duas casas, tá? Então, eu digito lá o 2,2, o 6,01 e o 2,41, tá? E aqui eu vou escrever as operações que vão ser realizadas, ó. A linha 2 menos 2,82 vezes a linha 1. A linha 3 menos 6,01. Ele até tinha puxado ali, né? E a linha 4, ó, ele já puxou ali. Aqui, isso aqui não. Aí já foi demais. Tá. Beleza? Então vamos centralizar aqui para ficar mais bonito. Fica mais fácil de enxergar também. Certo? Então vejam aqui, pessoal. Ó, estes aqui, ó, a gente não calcula. Porque se a gente for calcular, vai ter um resíduo ali por conta do arredondamento que eu estou fazendo no multiplicador. Então, como eu quero que seja zero, eu vou colocar 0,00. Tá? Então, eu escrevo lá 0. E o Excel vai escrever 0,00. Eu vou calcular da segunda coluna em diante. Então, olha lá, ó, vou lá na barra de fórmulas, vou escrever o elemento aqui, ó. Quem é o elemento que está na segunda linha? O menos 8,8 lá. Então, eu vou ser lá na célula G7, né? Menos o multiplicador, que eu vou aprisionar ele ali, vezes o elemento correspondente. Tá? Deixei ali a célula escrita, com vocês olharem direitinho. Tranquilo? Aí, Ctrl C, vai na célula do lado e calcula a constante. Aí, agora a terceira linha, ó. Mesma coisa, né? Ó, vamos repetir aqui o processo, ó. O menos 84, que está na linha G8, né? Menos o multiplicador que está lá, ó. Aí tu aprisiona aquela célula, vezes o elemento correspondente lá da primeira linha. E aí... E agora, na quarta linha, a mesma coisa. Este elemento menos o multiplicador
vezes os elementos correspondentes lá na primeira linha. O multiplicador tem que aprisionar ele lá. Aí faço a atualização das demais colunas da quarta linha. Então aqui, só para dar um número aqui para essas linhas, vamos chamar de 5, 6, 7, 8. Tá? Alguns livros chamam de L1 linha, L2 linha, L3 linha, enfim. Agora eu vou formatar aqui. A borda. Conseguiram? O resultado tá dando diferente, professor. Não Tá, tá dando 102. Menos 102. Aqui? Isso. Tá, então vamos lá. Essa posição aqui é a linha 7, né? Ó, tu tem que fazer a linha 3 menos 6,01 vezes a linha 1. Isso. Então, eu fiz, mas não tá batendo. Quanto é que deu para ti aí? Menos 65,97. Não, mas olha só, a gente fazendo uma conta aqui, ó. O 6 vezes 3 é 18, né? 84 menos 18 já dá menos 102. Lá na primeira linha é o 3 que tá lá? Isso. Tá aí o multiplicador, tu botou 6,01? Ah, botei negativo. Não, o multiplicador é só o resultado da divisão, tá vendo? O sinal de menos, ele é da operação. Tá vendo? Sim. Tá, agora sim. Agora tá certo. Por isso que é bom deixar o multiplicador numa coluna separada ali. Tá. E aí, agora deu certo? Ah, professor, eu já tinha dito que já tinha dado certo. Desculpa. Ah, tá, Deu desculpa. certo, certinho. Tá, desculpa, eu não capaz. Não ouvi. Bom, mas tudo bem. Então agora, ó, vamos marcar aqui o pivô, né, é o menos 17,6, lembrem sempre. Vamos supor que aqui tivesse dado zero, né? Aí tu iria procurar na terceira e na quarta linha, a primeira linha que tivesse algum cara diferente de zero aqui, tu só troca as duas de lugar, tá? Mas não precisa porque é menos 17,26, né? Muito bem. O que vai ser zerado automaticamente? Essas duas casas aqui, ó. Tá? Então a gente vai colocar aqui, ó. 9, vamos botar aqui, 9, 10, 11 e 12, tá? Essas linhas aqui, a gente vai copiar. O que é isso? Que loucura. Não sei o que ele fez aqui. Ah, ele deve ter feito a atualização das fórmulas. Tá. Poxa vida. Menos 14,73, menos 76,12. Então vamos lá. Vamos calcular os multiplicadores. Ó. Os multiplicadores eu prefiro colocar, ó, do lado da linha onde o elemento vai ser zerado. Então, no caso aqui, do menos 102 e do menos 88,3, tá? Então, olha só. Tu vai dividir o elemento que tu quer zerar pelo pivô. Né? E aqui a mesma coisa. Né? Então, o elemento que tu quer zerar
dividido pelo pivô. Então, qual é o multiplicador aqui? 5,91. E aqui é 5,11, tá? Então, tu vai fazer a linha 7 menos 5,91 vezes a linha 6. E a linha 8... menos 5,11 vezes a linha 6, tá? Então, aqui, ó, esses aqui continuam sendo zeros, esses aqui já são iguais a zero. Então, agora aqui, ó, bota a célula lá no lugar do menos 79,39, né, que é o elemento da terceira linha e terceira coluna. Como é que tu vai recalcular? Tu vai fazer este elemento menos o multiplicador correspondente, né, que tu vai aprisionar ele e vai multiplicar pela linha 6, o elemento correspondente à linha 6. Né? Aí tu vai fazer isso aqui também na quarta coluna e na constante. E aqui a mesma coisa. Né? Ó. Este elemento menos o multiplicador vezes o elemento correspondente lá da linha 6. Aí tu vai fazer Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Agora, vamos lá. Então, vamos copiar aqui, ó. Vamos fazer, acho que linha por linha é mais fácil. Essa linha aqui também a gente copia. Ver se vai dar certo. Peça aqui. Ele atualiza as fórmulas, eu não sei o que... Não importa. 395,16 e 387,69. Tá. E aqui 0, 39,64, menos 5,01 e menos 145,82. Beleza, pessoal? Muito bem. Então agora... Uma Oi. dúvida. Claro. Da linha 8 para linha 11 e 12, os resultados ali das últimas duas colunas ali, eles são os mesmos, no caso da linha 12 para a linha 8 são iguais. No caso ali na linha 8 deu menos 145,82 nas constantes ali. Aham. E aí na linha 12 também teria que ser esse valor igual. Não, peraí, não consegui entender. Se o senhor olhar a linha 8, na célula das constantes aí, Não, aqui tem alguma coisa que não funcionou aqui. Peraí. Acho que não. É que agora eu estava conferindo aqui é 39, aqui tinha que ser 383, aqui não foi atualizado aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso, 383,96. Então aqui, ó. H13, que é esse cara aqui, né? Menos o multiplicador, que é esse aqui. É que eu não aprisionei aqui, ó. Eu tenho que aprisionar ele aqui, ó. Aí não deu certo. Agora. Agora sim. Agora sim. Obrigado. Então vamos lá. Vamos conferir aqui.
7,64, 395,16, 3.087,7, tá. 39,64, 383,96, 344. Agora sim. Então aqui, ó. Este aqui é o pivô, o 7,64, né? Qual é o elemento que vai ser zerado? É o que está abaixo dele. Tá? Então eu vou calcular o multiplicador aqui, ó. É o elemento que vai ser zerado dividido pelo pivô. Tá aqui. Então, é 5,19 o multiplicador. Né? Então, a linha 12 menos 5,19 vezes a linha 11. Tá? Então, este aqui fica zero. Eu vou calcular só esse aqui, ó. Então, eu vou pegar a linha 12 ali, que é o 383,96, que é a célula I12, I17, né? Menos o multiplicador, aí aprisiono ele lá, vezes o elemento correspondente da linha anterior. Aí faço aqui Ctrl C e Ctrl V. Tá. Maravilha, agora deu certo. Quer ver aqui, pessoal? Então, o que acontece? Esse sistema... Ó, vamos ver as equações que ficaram lá. Ó, 8,3x mais 3y mais 9,3z mais 11t igual a 16,4, que é essa equação aqui, ó, a equação 13, tá? Menos 17,26y, menos 14,73z, menos 76,12t igual a menos 95,95, que é a equação 14. Equação 15, 7,64z mais 395,16t igual a 387,69. E a última equação, que é a quarta equação, menos 1.666,91t igual a menos 1.667,63. Beleza, tá? Bom, então observa aqui, ó. Como é que tu vai resolver, né? Vai fazer esse cálculo aqui, tá? Ó, tu vai dividir esses dois números, né? Então, lá no Excel, ó, vamos fazer aqui, né? Como é que a gente vai calcular? Ó, a gente vai calcular o Z, o Y, aliás, é o Z, na ordem ali é o T, né? Primeiro. Tá? É o T, o Z, o Y e o X, tá? Então, como é que vai calcular? Esse cara aqui, ó, vai pegar esta célula e vai dividir por esta. Ok? Só que aquele negócio, a gente vai pegar e vai reescrever aqui, ó. Deu 1,00, né? Então, eu vou escrever 1,00. Tá? Agora aqui, ó, como é que tu isola a terceira aqui na equação 15, ó, tá vendo? Ó? Aqui na equação 15, tu vai substituir o t aqui multiplicando por 395,16, né? Como ele está somando, subtrai lá do outro lado e divide pelo 7,64. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ó, é igual a esta célula, que é a constante que aparece lá do lado direito, menos esta célula vezes o valor do t, que é 1, dividido por este coeficiente aqui, menos 0,98. Ó, vamos fazer lá no Word lá. Terceira equação. Ó. Aqui, pessoal, ó. Eu tenho essa equação aqui. Ó. Vamos olhar aqui. Ó, a equação
É a equação 15 aqui, ó. Tem o Z, 7,64Z, mais 395,16 vezes T, igual a 387,69. Né? Então, como é que a gente isola o Z? Né? Certo? Tu tem que fazer, primeiro, o 7,64Z igual a 387,69 menos 395,16T, certo? E depois tu tem que dividir, né? Para isolar, resolver essa equação, tu tem que dividir pelo coeficiente que aparece aqui multiplicando o Z. Ó. Então esse cara aqui, ele tem que aparecer no denominador, né? Lá do outro lado, ó. Certo? Então lá no Excel foi isso que eu fiz, ó. Ó. A célula J20 menos I20 vezes o I23 dividido pelo H20. Tá? É a mesma coisa que isolar este termo aqui, ó, o 7, a incógnita que multiplica o 7,64. Por isso que aparece a divisão do H20 lá. Ó. Ok? Então, calculou que é menos 0,98. Vai lá e digita. Menos 0,98. Tá? Não deixa o resultado da fórmula, senão vai dar problema. Agora aqui, eu tenho que calcular. Tem que calcular o Y. Ó. Como é que eu resolvo o Y? Lá na segunda equação. Tem essa segunda equação aqui, né? Então fica menos 95,95 mais 14,73 aqui, ó. Aqui eu digitei errado. 14,73 vezes o Z, mais 76,12 vezes T, dividido por menos 17,26. Tá? Então, na verdade, né, pessoal, o que a gente tem que fazer? Tem que só, né, definir a célula para calcular o Y ali. Vamos lá. Tá aqui o Y, ó. Agora tem que descobrir onde é que tem as posições. Ali, ó. Menos essa célula aqui, ó. Tem que botar um parênteses aqui, ó. Menos 95,95. Né? Mais. Para dar mais ali, pessoal, tem que ser menos esta célula, tá vendo? Ó? Porque vai ter um menos lá do número, né? Com o menos ali da coisa vai dar mais, tá? Vezes. Qual é o valor do... É o valor do Z. Tá aqui. Vezes essa célula aqui. Aí menos de novo. Essa célula vezes o valor do T dividido por essa célula aqui que contém o coeficiente do Y, que é o menos 17,26. Aí pressiona Enter. Professor. Oi? Uma dúvida. Pois Na célula que daí do menos 95,95, Sim. não seria menos 142,20? Para mim deu isso, né? Seria a equivalente a essa, na outra parte seria em linha 10. Está falando aqui, né? Nessa posição. Vamos ver. Na verdade, ela é resultado da primeira transformação lá, tá? Isso. Então, como é que ela foi calculada? Vamos fazer aqui na calculadora. Ela está aqui. Ó. É a linha 2 menos 2,82 vezes a linha 1, tá? Sim. Então, tu multiplica por 2,82 o valor correspondente da linha 1, que é 16,4, tá? Tu troca o sinal e soma com menos 49,7. Ah, meu Deus do céu. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou escrever tudo aqui. Menos 49,7
menos 2,82 vezes 16,4. Ó, dá menos 95,95 com duas casas. Uhum. Então, esse resultado aqui é menos 95,95. Talvez seja a mesma coisa, ó, tu tem que cuidar, o multiplicador é 2,82. Sim, não, menos. na segunda parte ali, que no caso entre a linha 5 e a linha 8, ele deu menos 95 certinho. Só Sim, que o aí, intervalo de 9 a 12, ele deu 142. não, mas aí não mexe mais. Aqui, ó, tu pode ver, ó, depois que tu zerou esse cara aqui, a linha 6, ela não mexe mais. Eu só estou copiando tanto a linha 5 quanto a linha 6. Ó. Essas aqui não mexem mais. Ó. Tá, então foi erro meu aqui, professor. Desculpa trabalhar. Olha, eu sempre digo, quando a gente erra, às vezes a gente aprende mais quando a gente acerta. Não tem problema. Só não erra quem não tenta. Não, mas assim, é importante a observação pelo seguinte, ó. Olha só, como é que funciona o método de Gauss, né? Tu tem que zerar, neste caso aqui, que é 4x4 o sistema, tá? Tu tem que zerar esses 3, depois esses 2 e depois esse aqui, tá? Então, a linha 2, ela só sofre uma modificação. Que é na primeira vez. A linha 3 vai sofrer 2 modificações e a linha 4 vai sofrer 3 modificações. Sim, agora acho que está tudo ok, os resultados estão iguais. Beleza. Então agora falta o X, né? Então observa o X aqui, ó, ele vai ter que... Esses termos que estão aqui do lado direito, eles vão aparecer subtraindo lá do outro lado, né, multiplicados pelos valores das incógnitas correspondentes e divide por 8,7, ó. Então, para calcular o X, a gente vai fazer, abre parênteses, este coeficiente aqui, que é o 16,4, menos. Qual é o valor a incógnita que multiplica o Y? É o coeficiente, esse aqui, né? 3 vezes o valor do Y. Menos este coeficiente vezes o valor do Z, menos este coeficiente vezes o valor do T, e divide por 8,7. Aqui eu acho que eu não formatei ainda com duas casas, vou formatar e depois vou botar o resultado. — 0,98. Certo, pessoal? Só que a gente obtém, como dizer assim, de trás para frente a solução, né? Então, a solução na ordem em que as incógnitas aparecem ali, né? Ó, vamos ver se eu escrevi certinho aqui. X é 0,98, o Y é 1,99, o Z é menos 0,98 e o T é igual a 1. Então, vou interromper aqui. Tá? A gente vai fazer na próxima aula, então, porque agora a gente já está aqui no finalzinho do nosso tempo, eu vou fazer o que a gente chama de cálculo do resíduo. Vocês podem até fazer no Excel. Se vocês substituírem agora lá no sistema original, nas 4 equações dadas originalmente, vocês vão ver que não vai dar exatamente 16,4, menos 49,7, menos 80,8, menos 106,3. Vai dar uma pequena diferença em cada uma das linhas. E isso é chamado de resíduo, tá? Então, vamos supor que tu considere que tem que melhorar a tua solução. Aí tu pode fazer algumas técnicas de melhoramento da solução a partir do cálculo do resíduo. Tá? O resíduo é mais ou menos como o erro que a gente calculava lá no método Newton-Raphson, quando a gente calculava as aproximações das raízes, né? Então é mais ou menos a mesma coisa. Então vocês viram aí que não é tarefa fácil, né? Resolver um sistema com 4 equações e 4 incógnitas, mesmo fazendo uso da planilha, e tem que estar bem atento.
Exatamente, professor. Fritei os neurônios ali. Não, é bem chatinho, porque né, qualquer detalhe ali, se a gente, como naquele exemplo que tu me falou ali, né, eu não tinha capturado a célula do multiplicador, né, então ele não atualizou. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar bem concentrado para fazer funcionar. Agora Mas eu assim, descobri que dá para o senhor, por exemplo, selecionar a linha toda em branco, colocar um igual e selecionar a linha já preenchida e ele já copia só os valores direto já. Não, o Excel tem, é que a gente vai descobrindo as coisas, né? Como eu disse para vocês, eu tenho assim alguma experiência, eu não sou um conhecedor assim, não sou Eu um descobri usuário. agora junto com o senhor na sua aula. Tá. Depois eu vou testar isso aí, daí de repente eu comento sexta-feira. Então tá, pessoal, agradeço aí a atenção de vocês. E se eu tiver já tido tempo de ler todos os trabalhos que forem entregues aí dessa segunda etapa do trabalho 1, daí eu comento já sexta-feira com vocês. Daí. Então tá, professor, boa semana. Uma boa semana para vocês. Obrigada, tchau. Tchau. Boa noite. Valeu, senhor. Um abraço. Falou. Valeu, senhor. Feito. Valeu, tchau.